Bora, bora, galera! Continuando a nossa série de vídeos sobre Fogo e Sangue e a Casa do Dragão, hoje a gente vai falar sobre os acontecimentos após a conquista de Aegon, tá? Então, no vídeo anterior, a gente parou ali onde eles tomam, né? Aegon toma Dorne e tem uma perda significativa, né? Uma perda significante ali para sua vida pessoal, mas o que é importante vocês entenderem daqui para diante? A gente vai continuar, né, essa linha de histórica a respeito da família Targaryen no trono, e aí vão vir os sucessores de Aegon, tá? Mas se você não quer perder nada a respeito dessa linha, dessa linha histórica que é retratada no livro, assista esse vídeo aqui, tá? Que é o primeiro vídeo dessa série que a gente está fazendo sobre Fogo e Sangue, e também sobre a Casa do Dragão, que está prestes aí a sair, né, para a gente poder assistir a segunda temporada. Então, para que você não perca essa linha de raciocínio, assista esse vídeo, que é o primeiro vídeo da série, e esse aqui é o segundo vídeo da série, tá? Onde a gente vai falar sobre a sucessão do Aegon, com seus dois filhos, Aenys e Maegor. E o que acontece? A gente parou ali naquela parte onde Aegon retorna para Dorne, né, para tentar ali tomar Dorne, e ali ele perde a sua esposa e a sua irmã Rhaenys, junto com seu dragão Meraxes. E a gente imagina que ele ia ficar furioso, como ele realmente ficou, né? A gente não imagina, isso é retratado, na verdade, mas que ele pudesse ficar melancólico a respeito disso, mas não. O que a gente fala daqui para frente, e que não foi citado, é que Rhaenys e Aegon tiveram um filho antes dela morrer, tá? E esse filho se chama Aenys. O primeiro filho, o herdeiro do trono, por quem Aegon ele tem um grande amor, ele tem um grande cuidado. E os mestres eles declaram que ao nascer a criança era pequena, chorona, fraca, não fazia ali tanto, não era o filho de um rei, não era o filho de um rei conquistador como Aegon. Mas depois de um tempo, essa criança começa a se desenvolver, principalmente depois que ela ganha o seu primeiro filhote de dragão. Um filhote havia nascido em Pedra do Dragão. Aegon coloca ele no berço, né, ali na cama do pequeno Aenys. E esse dragão se chama Quicksilver, para quem gosta dos nomes em inglês, mas em português ele se chama Mercúrio. E ali o Aenys ele começa a se desenvolver. Só que o Aenys, a gente vai ver, ele nunca foi uma criança e depois um adulto do confronto. Ele sempre foi uma pessoa da conversa, uma pessoa mais tranquila, até apática, que depois se tornaria a sua grande chaga. Mas ele não era um conquistador, ele não era um soldado, ele não era um guerreiro. Não, ele era um rei mais tranquilo, um rei mais na dele, que seria ali, de fato, o herdeiro do Trono de Ferro. E outro ponto que eu também passei, né, é que durante a conquista, a gente sabe que o Aegon ele foi juntando as espadas dos seus inimigos, levando elas para Porto Real, e depois ele forjou o Trono de Ferro, onde ele sentou ali por vários anos, mais de 20 anos de controle de Westeros, mais de 20 anos de domínio, mais de 20 anos de governo do Aegon, o Conquistador. Bom, agora a gente entra na história de Aegon com seus filhos, tá? Porque ele não teve só o Aenys, ele teve mais um filho, e dos seus netos. Então, como a Aenys nascera do casamento entre Aegon e a Rhaenys, a Visenya ainda não tinha filho com o rei. E ela começa a trabalhar isso até que ele tem um filho com a Visenya, chamado Maegor. Tá? Maegor, diferente de Aenys, ele era robusto, forte, parecidíssimo com Aegon, né? O filho de um rei, como diziam, um guerreiro, astuto, e desde pequeno ele começa a demonstrar traços de crueldade, segundo os relatos. Não sabemos, até o Arquimestre diz, não sabemos se é mera especulação, mas ele demonstra ali grandes crueldades, mas ele vivia em Pedra do Dragão. E Aenys vivia sempre próximo do Aegon. Todas as comitivas do Aegon, o Aenys estava, e o Aegon fazia muitas comitivas. Para deixar o reino unido, ele partia em comitivas com seu dragão, com Balerion, exibia ele nas grandes casas, nos grandes centros, e atraía assim a atenção do povo, e com isso ele conseguia evitar os conflitos, porque os senhores eles se conflitavam muito.
E com o Aegon por perto, ele conseguia mitigar todo o estopim de conflito, criando inclusive leis para impedir que isso acontecesse. Então a gente vê que qualquer pessoa que incitasse um conflito seria condenada à morte e assim por diante. Ele começa a criar leis para evitar as guerras, né? Ele tinha perdido a sua mulher e a sua preferida em uma delas. Então agora ele queria tempos de paz. Mas a Visenya, ela começou a viver afastada do Aegon, cuidando mais do seu filho, e ela foi se ensimesmando, ela foi ficando com ciúme, inclusive, do filho da sua irmã ser o herdeiro do trono, e ela começa a treinar o Aegon, o Maegor, né? A guarda de Pedra do Dragão começa a treinar ele como um grande guerreiro, e ele começa a demonstrar grandes aptidões. E aí entra um ponto. O Aegon, ele usava uma espada lendária de aço valeriano chamada Fogo Negro, mas a Visenya, ela era uma guerreira. Diferente da Rhaenys, que ela gostava mais de música, de saltimbancos, de trovadores, de teatro, ela não era uma guerreira nata, mas a Visenya era. E assim como Aegon, ela tinha uma espada de aço valeriano que chama Irmã Sombria. Essa espada ela é usada pelo Daemon na Casa do Dragão, né? E a Fogo Negro é usada pelo Viserys. E a Irmã Sombria era da Visenya. E a Visenya, aos 12 anos, dá a Arma Sombria para o filho dela, Maegor. E ele era um enorme guerreiro, ele derrotava pessoas mais velhas nas justas, nos torneios. Ele participou de guerras nos degraus, inclusive. Sabe aquela guerra nos degraus que acontece na Casa do Dragão? Ela começou há muito tempo, aqueles conflitos ali naquela região. Porque era uma região que ficava no Mar Estreito, ali próximo de Lys, Mi, Tiroche, Pentos, e todo mundo queria aquela região porque as navegações passavam por ali e era muito interessante para a coleta de impostos, né? Para interceptação de navios carregando valiosas demandas e assim por diante. O Maegor muito cedo ele participou dessa guerra ativamente, inclusive junto com os Velaryon, e assim ele foi se destacando e ficou começando a ficar conhecido como um guerreiro. Mas aí o Aenys, que era mais velho, ele se casa. Então ele é prometido em casamento e ele se casa com uma Velaryon, Alyssa Velaryon. E assim ele consegue unir o sangue valeriano, né, já que ele não tinha uma irmã para casar com ela. Ele se casa com uma Velaryon, que também era valeriana, e logo eles começam a ter filhos. E a primeira, né, o primeiro fruto desse casamento se chama Rhaena, que ele coloca esse nome em homenagem à mãe dele, que era uma autêntica valeriana, cabelos prateados, olhos lilazes, uma jovem muito bonita. E esse bebê começa a crescer, era ali o deleite do rei Aegon. Ele começa a crescer e não demora muito ela ganha um ovo de dragão que logo eclode e assim nasce a Dreamfire. Então a Rhaena, ela tem para si um dragão, logo muito cedo, chamada Dreamfire. O Maegor ainda não tinha nenhum dragão, ele não montava nenhum dragão. E o Aenys ele começa a acompanhar o Aegon nessas comitivas pelo reino, né? As pessoas começam a ver cada vez mais ele. A Rhaena, com 12 anos, ela já começa a voar a Dreamfire, e o reino todo começa a vê-la. Ela era muito querida por todos, inclusive. E o Maegor ainda não demonstrava suas aptidões como montador de dragão. Pois bem, a Aenys e a Alyssa, eles continuam tendo filhos, e assim nasce o segundo filho deles, chamado Aegon, em homenagem ao rei, que era um garoto forte, bonito, e começa a ser ali o herdeiro do trono, né, já que o Aenys era o próximo na linha de sucessão. E outros filhos nascem desse casamento do Aenys com a Alyssa. Dali vem a Alysanne, o Jaehaerys, né, e o Viserys. Não é o Viserys da série ainda, tá? É um Viserys antepassado daquele. O Viserys era mais velho, depois veio o Jaehaerys, depois a Alysanne. E a Rhaena, o relato ali diz, né, que a Rhaena ela pega 2 ovos de dragão e coloca no berço tanto do Jaehaerys quanto da Alysanne, tá? E desses ovos sairiam o Vermitor, que a gente vai ver na segunda temporada agora, e a Silverwing, ou Asa Prata, tá? A Asa Prata eu não tenho certeza se ela aparece na série, tá? Mas o Vermitor com certeza vai aparecer. Assim como a Dreamfire, que é a dragão da Rhaena. Bom, a vida continua, o Westeros vai se desenvolvendo,
Aegon começa a construção de uma fortaleza, que seria ali a Fortaleza Vermelha, mais adiante, né, no lugar do Aegon Forte. Eles vivem bastante em Pedra do Dragão, um pouco em Porto Real, mas um pouco também. A cidade começa a se desenvolver, logo ela ganha grande território, ela passa a rivalizar, inclusive, com Lannisporto, Vila Velha, sabe, cidades que são mais antigas em Westeros. E a vida continua. E o Maegor, ele começa a se tornar cada vez mais ali uma pessoa, um autêntico guerreiro, mas com óbvias aptidões à crueldade. Enquanto o Aenys é mais na dele, é mais tranquilo. E a vida segue. Bom, só que chega o dia em que Aegon morre. Né? Depois de um tempo, Aegon já não sai mais em comitiva, quem sai mais era o Aenys, como herdeiro, né? E recluso em, em Pedra do Dragão, o Aegon ele sofre um AVC, né, um derrame, e ele morre ali por volta dos 60 anos. O Aenys ele não estava em Pedra do Dragão naquele dia, ele estava em Jardim de Cima, na verdade, junto com o Mercúrio, né, seu dragão. E quem estava ali era o Maegor, e ele toma conta de todo o funeral do rei. Ele crema o rei, como era de costume da antiga Valíria. O dragão, inclusive, é que o Balerion é que incinera o corpo do rei Aegon. E assim, quando o Aenys fica sabendo, ele volta para a Pedra do Dragão e ele é coroado rei. A espada Fogo Negro foi cremada junto com o Aegon, só que o Maegor viu e pegou para ele. Ela não aconteceu nada, ela foi queimada, ela só ficou com um aço escuro depois disso, mas era aço valeriano, e o aço valeriano é muito resistente. E aí o Aenys ele foi coroado com uma coroa nova, né, que ele quis, depois lá no Septo Estrelado, e usava a espada do Aegon. Só que nesse momento ele fez algo que talvez tenha sido uma besteira da parte dele, porque quando o Maegor se ajoelhou para ele, ele pediu para o irmão levantar e disse que ele não precisava se ajoelhar para ele nunca mais. Além disso, deu a fogo negro para ele, porque ele era um guerreiro melhor. E assim, a gente talvez tenha iniciado toda a disputa pelo trono que viria a seguir. Bom, Aenys é coroado, ele vive com a sua esposa Alyssa, só que quando o Aegon morre, o Conquistador, vários problemas começam a surgir em Westeros, várias pequenas rebeliões, algumas pequenas rebeliões começam a surgir em Vila Velha, no Vale, na verdade, em Dorne, começam a aparecer ali o Rei Abutre, alguns rebeldes começam a surgir, e o Aenys não lida muito bem com isso. Ele começa a titubear na hora de tomar decisão, ele não quer ir para a guerra, ele não quer queimar todo mundo com o seu dragão porque ele tem medo do que aconteceu com a mãe dele em Dorne, ele tem medo de ser atingido, ele começa a titubear e não toma decisões. O Maegor é que começa a fazer isso. Bom, com isso a Rhaena começa a crescer, começa a aparecer pretendentes, ela não aceita ninguém, e no fim das contas ela acaba casando com seu irmão Aegon. O Aegon com o Mercúrio e ela com a Dreamfire. Só que a fé, né, o Alto Septão de Vila Velha era contra isso, os deuses eram contra aquilo, segundo ele. E o Aenys começa a ter a antipatia da fé. Assim como o povo, os senhores que são mais pios, aqui a fé militante, né, existiam ali alguns exércitos da fé militante, e eles começam a criar antipatia pelo rei, começam a vaiar toda vez que a Rhaena e o Aegon passam, e aí acontece algo interessante. O Alto Septão começa a colocar o povo contra a coroa, o Aenys ele não consegue lidar muito bem com aquilo, o Aegon e a Rhaena eles vão até uma determinada região e são emboscados ali pela fé militante, né? Eles não conseguem sair do castelo. O Aenys precisa tomar uma decisão e não consegue, isso que eu estou dizendo são anos que vão passando. Ele vai até Pedra do Dragão, fica recluso lá, e dizem que aos 35 anos, 33 anos, ele aparentava ter 60. Ele não conseguia lidar muito com o conflito, ele não lidava muito com as responsabilidades, e assim o Aenys morre. Ele tem um problema, ele morre muito novo, muito novo. E logo ele é cremado, né? Os dragões o queimam, ele é cremado. E nesse momento a Visenya monta em Vhagar e vai buscar seu filho Maegor. Porque o Maegor, ele havia sido exilado pelo Aenys.
Porque o que aconteceu? O Maegor era para ter se casado com a Rhaena, só que os pais dela não quiseram, a própria Aenys. Então ele se casou com uma moça de Old Town, de Vila Velha, que era a Cerise Hightower. Só que ele não conseguia ter filhos com ela. Enquanto o Aenys tinha filho atrás de filho, ele não conseguia ter filhos. E aí o que ele faz? Ele declara sua mulher estéril, casa-se com a Alyssa, que agora eu não vou lembrar o sobrenome dela, Holloway, Alyssa Holloway, e ele assume uma segunda esposa. Ao ser confrontado pelo Septão, o Aenys dá duas opções para ele: ou abandonar a esposa que ele havia se casado em segredo, ou se exilar. E ele escolhe 5 anos de exílio e vaza de Westeros rumo a Pentos junto com Balerion, porque agora ele montava o Balerion. Tá? E era esse o dragão que ele estava esperando. Leva a sua nova esposa, abandona a Cerise em Porto Real e leva também a Espada Fogo Negro. Mas com a morte do Aenys, a Visenya ela não tarda em tomar essa decisão. Ela monta em Vhagar, vai para Pentos e traz o Maegor de volta junto com Balerion e a Fogo Negro e coroa ele em Pedra do Dragão, o novo rei de Westeros. Porém, o herdeiro era Aegon, o neto do rei Aegon, o Conquistador, que estava exilado também, mas sob vontade, não por sua vontade. Ele foi emboscado pela fé militante porque ele se casou com a própria irmã. E aí a gente vai ver no que vai dar isso. Bom, com o Maegor como rei, o Cruel, ele já tinha duas esposas, né? A Cerise Hightower e agora a Alice Holloway. E quando ele volta de Pentos, logo depois a sua nova esposa volta com uma mulher chamada Tiana da Torre. É um nome estranho para nós brasileiros, mas a gente tem que relevar isso. Tiana da Torre, que era considerada uma bruxa, uma alquimista, uma mulher de outros deuses lá de Pentos. Mas quando o Maegor vai para Porto Real, a fé militante também não gostava dele, porque ele era casado com várias esposas e elas começam a emboscá-lo dentro de Porto Real. E ele vai para o conflito, ele era um guerreiro. E ele escolhe 7 guerreiros para ajudá-lo contra a fé militante. Nesse confronto, os seus 7 guerreiros morrem. Ele acaba com todos também, né, junto com seus guerreiros, mas ele sofre um golpe na cabeça. Ele é levado ao seu quarto, fica lá durante 26, 27 dias, e quem acorda ele, quem faz a sua recuperação é a própria Tiana da Torre. E assim começa o seu governo de crueldade. Ele ainda não tinha retomado com a sua esposa Cerise Hightower, mas ele começa a perseguição à fé. Ele acaba com a fé militante, ele mata todos. Ele vai até onde então era um septo, na colina de Visenya, e destrói todos com Balerion, põe fogo em todo mundo, destrói o septo, mata todos. Ele entra em vários conflitos, ele mata sem dó a tudo e a todos. Porque ele era o rei, ele era o montador do Balerion, ele era o Todo-Poderoso. Ele era o rei e carregava fogo negro, inclusive. Enquanto isso, Aegon e Rhaena continuavam exilados, e aí eles conseguiram exílio e acolhimento em Rochedo Casterly com os Lannisters, e lá eles têm um filho. Na verdade, eles têm duas filhas, Aérea e Raela. São duas gêmeas que nascem, e o Aegon ele começa a organizar uma retomada ao poder. Tá? O que acontece nesse momento? O Maegor, ele faz várias... Inclusive o Maegor, ele começa a construção de uma fortaleza dentro da fortaleza, que depois ficaria conhecido como Fortaleza Vermelha ou Fortaleza de Maegor. Ele inicia também a construção do Fosso dos Dragões. Naquele septo que ele destruiu com o Balerion, ele começa a erigir ali um fosso, um grande coliseu, né, para deixar os seus dragões, os dragões de toda a sua família. E aí ele entra num confronto com Vila Velha, né? O Septão não gostava dele. O Alto Septão começou a colocar todos contra ele, dadas as suas crueldades. Ele vai até a fortaleza, até Vila Velha com Balerion. Sua mãe Visenya vai com a Vhagar junto. E eles iam botar fogo em tudo, mas misteriosamente o Alto Septão morre antes e os Hightower recebem eles de portas abertas, coroando o Maegor de novo no septão, né, no septo estrelado, desde que ele reassumisse Cerise, né, uma Hightower, como sua esposa novamente. E assim o Maegor passa a ter 3 esposas. Tá? Enquanto ele estava fora, Aegon, né, o seu sobrinho, junto com Rhaena, eles vão a Porto Real e recuperam seus dragões que tinham ficado lá.
Então a Dreamfire e o Mercúrio vão embora com eles. E quando o Megor volta, ele descobre isso. Além disso, a Visenya, ela tinha aceitado, na verdade ela tinha feito um convite para a Alissa, a rainha viúva, junto com seus outros filhos, voltarem para a corte, e ela estava lá. Tanto a Alissa quanto o Viserys, o Jaehaerys e a Alysanne moravam na corte do Megor. Mas ali, durante uma saída dele, ele vai para um conflito específico e elas fogem. A Alyssa foge, levando o Jaehaerys e a Alysanne. E ela rouba também a espada Irmã Sombria. E ela foge para Deriva Marca, na sua cidade natal lá. Na sua terra ancestral, na sua cidade natal. Porque ela era uma Velaryon. Quando o Megor fica sabendo disso, ele pega o Viserys, que tinha ficado para trás, porque o Viserys era escudeiro dele, e tortura. A Tiana da Torre tortura ele até ele falar onde a mãe dele estava, porque ninguém sabia. Só que o Viserys também não sabia, e ele acaba matando o próprio sobrinho. Então o Viserys, que não é aquele da Casa do Dragão, é um ancestral, ele morre sob tortura, a mando do próprio tio. E assim ele começa a fazer isso às tortas e às direitas. Mas nesse momento o Aegon, ele começa a declarar guerra contra o Megor. E ele consegue um certo exército. E nas terras fluviais ele chama a Megor para o conflito, que não titubeia, monta no Balerion e vai. E aí a gente vai ter o primeiro confronto dragão com dragão, tá? Que a gente vai ver bastante agora na segunda temporada, né, da Casa do Dragão. Mas ali a gente tem o primeiro, Balerion contra Mercúrio. Balerion, um dragão que veio da Valíria, enorme. O Mercúrio tinha 1/5 do tamanho do Balerion, experiente em guerra, montado por um rei cruel, usando a fogo negro. Vai para o confronto contra Aegon, um garoto que nunca participou de batalha, filho de um rei que não gostava de batalhas, montando um dragão recém ali nascido há poucos anos e que foi para o conflito. A sua esposa Rhaena, ela não vai para o conflito porque ela teve as 2 filhas, e a Dreamfire, que também era uma dragão pequena, era menor até que o Mercúrio, ela era mais nova, ficou em Rochedo Casterly. Sabendo disso, a gente já sabe o que aconteceu. Então, sob os olhos d'água, o nosso querido Balerion desce com tudo sobre Mercúrio, montado por Aegon, abocanha o seu pescoço, arranca fora. Enquanto isso, suas garras arrancavam as asas de Mercúrio. E assim Mercúrio cai dos céus, morto, carregando consigo Aegon, que morre ali também. Megor mantém o seu reinado, volta para Porto Real. Ele descobre que sua mãe morreu, Visenya morreu. E aí, depois desse conflito, ninguém mais ameaçava o Megor. O Aegon o titular do trono estava morto. Ele só tinha filhas que ele nem conhecia, que o Megor nem conhecia. Essas filhas fugiram com a Rhaena. Ela foi parar em Ilha Bela, uma ilha ali afastada. Antes ela tinha ficado em Donzela Rosa, mas não deu muito certo, ela fugiu para Ilha Bela. O Megor começa então a focar em ter um herdeiro. E ele foca nessa questão da herança, né, de ter um herdeiro para o trono, só que ele não consegue ter filhos. Os seus filhos nascem tortos, os seus filhos nascem monstruosos. Ele chega, inclusive, a casar com a Alyssa, né? Porque ela tinha filhos. Ele começa a procurar mulheres que tinham fertilidade comprovada para se casar com elas, e a fé começa a entrar cada vez mais em conflito com ele, até que ele descobre que, na verdade, quem estava causando a morte dos bebês era a própria Tiana, uma das suas esposas. Com ciúme dele não conseguir não ter um herdeiro com ela, ela envenenava as mulheres e as crianças nasciam toda torta. E assim o Aegon descobre isso, mata ela, tortura e mata. Só que numa noite, sentado no trono, maquinando ali os próximos passos, ele é encontrado morto. No outro dia, uma das suas esposas chega na sala do trono e encontra Megor com os pulsos transpassados pelo próprio trono e uma das espadas do trono passada, né, enfiada de trás para frente no seu pescoço e garganta. E assim ela descobre o Megor morto pelo próprio trono de ferro.
Dizem, né, os mestres e os septões e toda a história de Westeros, que o Maegor foi rejeitado pelo próprio trono e assim o trono o matou. E aí, quem seria o próximo na linha de sucessão? É assim que o próximo filho de Aenys é elevado ao poder. E aí a gente vai começar a ver como foi o governo de Jaehaerys I, aquele rei que aparece na primeira temporada da Casa do Dragão, que faz o Grande Conselho. Ele reinou por muito tempo, com uma bela rainha, uma bondosa rainha, e ele também foi um excelente rei, chamado Jaehaerys o Conciliador. Por quê? Aegon conquistou, mas não conseguiu unificar de fato. Né? Existiam vários conflitos. Seus filhos, um foi muito fraco e outro foi muito cruel. Isso gerou cicatrizes profundas por toda a Westeros. O próximo rei, ele precisava ter um papel conciliador, ele precisava unir os reinos, ele precisava estabelecer reis, e isso passa inclusive por construções de estradas, pela repaginação de Porto Real, passava por vários pontos que os antecessores do Jaehaerys não olharam. E assim a gente vai ver como que vai ser o governo de Jaehaerys, mas isso num próximo vídeo, porque agora eu fico por aqui, tá? Se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa aí seu like, põe aí nos comentários que parte da história você quer ter mais elucidada, onde você quer que eu crie mais minúcias para trazer informações para vocês. E deixa também aí o seu like, inscreva-se no canal, compartilhe com seus amigos que você acha que vai gostar desse tipo de conteúdo. O primeiro livro de literatura fantástica aqui do canal, falando sobre tudo o que acontece ali antes das histórias da série A Casa do Dragão, baseados neste livro aqui, Fogo e Sangue, de George R. R. Martin, criador de Game of Thrones e de toda a história de Westeros, e A Casa do Dragão, chamado Fogo e Sangue. Beleza? Eu fico por aqui, Eduardo Cassago, um amante de literatura fantástica, principalmente de Westeros, flutuando do nada a lugar nenhum no espaço do ponto azul. Fui.